quero que você, por favor, dê uma olhadinha para o telão. Olha para essa imagem. Muita gente doente pelos corredores de um hospital, em macas improvisadas colocadas no corredor, por não haver infraestrutura para tratar o cidadão com dignidade quando ele precisa de atendimento médico. O que é que essa imagem tem a ver com essa? A imagem de um coelho saindo de um ovo de chocolate e uma mensagem que diz: Feliz Páscoa. Agora, olha outra imagem. Essa é a imagem dos prédios que desabaram essa semana no bairro chamado Muzema, no Itanhangá, na cidade do Rio de Janeiro. Edifícios construídos pelo crime organizado numa área de risco ambiental, de risco para aquelas residências que já existem no bairro, mesmo tendo sido feitas de forma legalizada. Imóveis que caíram, ou prédios que caíram sobre as pessoas que estavam morando ali. Pessoas que compraram esses imóveis sabendo que tinham comprado imóveis ilegais, sem escritura, sem nenhuma possibilidade de registro em cartório, sem habite-se, prédios que não foram construídos com autorização das autoridades competentes, que não teve um engenheiro responsável pela obra. Um prédio de apartamentos que aqui no Liber, vizinho nosso, está custando quanto um apartamento ali? 2 quartos? 200 mil? 200 mil reais? Foram vendidos no Itanhangá por 50 mil. 50 mil reais. Quem é que comprou esses apartamentos que não sabia que estava comprando um imóvel ilegal das mãos do crime organizado? O mesmo crime organizado de que reclamam da segurança pública que não tem. Mas o que é que essa imagem tem a ver com essa aqui? Oh, que guti-guti. Uma criancinha tão lindinha, pequenininha. O quê? 3 meses de vida, vestida de coelho, com uma mensagem: Feliz Páscoa, que o amor se renove todos os dias. O que é que essas imagens têm em comum? Sabe o que é que elas têm em comum, queridos? O pecado, a ausência de Deus. Porque para chegar naquela imagem, volta lá por favor, para chegar naquela imagem, antes passou-se poressazinha aí, passou pelo ovinho de chocolate que você comprou para dar para o seu filhinho, passou pelo ovinho de chocolate, para o coelhinho que você achou lindinho na festa da escola do seu filhinho, que você foi ou levou, e ele entrou igual aquele bebezinho, com um pomponzinho no bumbum, com orelhinha de cartolina, com o rostinho pintadinho e carregando uma sacolinha com ovo de chocolate para dar para você, papai e mamãe, que deu dinheiro para a escola comprar para ele e dar para você, na festinha de Páscoa da escola. Começou com isso. Pastor, o que uma coisa tem a ver com outra? O senhor está falando de uma desgraça, algo que levou à morte pessoas inocentes. Inocentes? Pessoas inocentes que agora e ainda estão sofrendo pelo descaso do governo. Descaso do governo, pessoas inocentes.
A lei diz que aquele que recepta uma coisa roubada é criminoso igual aquele que vendeu. Nós estamos vivendo num tempo, numa realidade, em que a palavra de Deus diz que iria acontecer, que aquilo que é errado seria transformado para ser visto como certo, e aquilo que era certo passaria a ser visto pelas pessoas como errado. Valores sendo destituídos da sua realeza e corrompidos para gerar a desgraça, a destruição. A palavra de Deus diz que o diabo, ele está aqui na terra para 3 coisas. Quais são? Não, pode falar mais forte, filho. Eu sei que você ficou chocado com a minha afirmação, mas vamos lá, para que ele está aqui? Roubar, matar, destruir. E ele não rouba botando uma arma na cabeça. Ele rouba seduzindo a nós a cairmos na contradição, por dizermos que somos cristãos, por dizermos que cremos em Deus, por dizermos que Jesus morreu na cruz para pagar o preço de remissão, pagamento total da dívida de pecado que nós não poderíamos, mas nos deixamos corromper pela beleza, pela singeleza, pela delicadeza, pelo guti-guti do coelhinho da Páscoa que trazes para mim. 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Porque quando nós negociamos a verdade, amados, nós abrimos as portas escancaradas para o mal se estabelecer com toda a desgraça que ele traz. Bastou a mulher lá no Éden olhar para a fruta, que era apenas uma fruta. O que tinha de sobrenatural naquela fruta? Nada, ela era uma fruta. Mas se era só uma fruta, por que a desgraça aconteceu? Porque a fruta estava lá para uma razão: o homem expressar a sua fidelidade a Deus. Mas Satanás seduziu a mulher, e vendo a mulher que era apetitosa, agradável ao paladar e à vista, e desejável para ter entendimento, comeu do fruto e deu ao marido, que também comeu. Ou seja, eles obedeceram à sedução de Satanás, que diz que nada. Deus disse que Deus sabe, o dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a ele. Sabe, queridos, o pecado, para causar desgraça, não precisa vir com uma grande avalanche. A avalanche é tão somente a consequência. Não, é tão somente a consequência primeira daquilo que foi gerado lá em cima. O que foi gerado lá em cima? Uma pedrinha pequenininha do tamanho da bola de gude se soltou, que bateu numa bola de gude maior, aquela chamada bilhão, que bateu em outras, que bateu em outras, que bateram em outras, que bateram em outras, e uma avalanche se fez e destruiu uma vila lá embaixo. Um tsunami que destrói e mata tanta gente começou com um tremor de terra a quilômetros embaixo d'água, que ninguém viu. Sabe, quando nós toleramos o pecado, quando nós aceitamos a subversão de valores, o que nós fazemos é sermos coniventes com o diabo. Quando nós passamos a negociar princípios e valores morais, quando nós passamos a não mais ver com seriedade e santidade aquilo que Deus estabeleceu para ser de um jeito, nós estamos nos fazendo coniventes com o diabo. O que tem de mais um ovinho de chocolate na Páscoa? Entra na internet, pega o teu smartphone agora, aí onde você está, não vai ser pecado não, é exercício, faça isso. Entra agora e dê um Google na palavra Páscoa. Pior, dê um Google na palavra, no verbete Páscoa feliz ou feliz Páscoa. O que você vai encontrar? É só isso aqui, ó. É só isso, é só chocolate, é só coelhinho,
é mensagem de Feliz Páscoa com coelhinho e chocolate, você vai encontrar no meio das 100 primeiras, umas 2 que tem uma imagem de uma cruz. E nas, talvez, primeiras 5 centenas, uma imagem que vai apresentar um túmulo vazio, com uma cruz ao fundo. Porque Páscoa, verdadeiramente, é apenas uma coisa: razão para nos lembrarmos de que Deus amou o mundo de tal maneira que, mesmo sendo pecador e desgraçado, separado eternamente de Deus, não merecendo, Deus deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, para com seu sacrifício vicário, derramando o seu sangue inocente, pagar o preço total da dívida de pecado de todo aquele que nele crê, e o receber como único, eterno, suficiente Salvador. Foi morto, mas ressuscitou ao 3º dia, aleluia. Está vivo e reina e reinará para sempre, está sentado à direita do Pai, mas um dia ele virá nas nuvens para receber e levar consigo a sua igreja, todos aqueles que não se corromperam, mas se preservaram santos para ele, para a eternidade. Isso é Páscoa. Pastor, mas é tradição. Não, não é tradição, é corrupção. Não existiria Páscoa, não existiria essa história de coelhinho, de chocolatezinho, de Páscoa, sem o nome Páscoa, porque Páscoa é Jesus. Mas assim como Natal, também você chega lá e coloca Natal como verbete, dá um Google, você vai ver o que vai aparecer como imagem. Vai lá e procura imagem. Só vai aparecer presente, mesa farta, peru, tender, abacaxi, frutas. Mesa posta linda com castiçais, candelabros. E quantas imagens você encontrará de um presépio? Um coxo, uns animais, um casal e um bebezinho numa manjedoura. Porque Natal só é Natal por causa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nasceu como ser humano, perfeito no mundo imperfeito, com o único propósito: viver para morrer aos 33 anos, entregando a si mesmo para a remissão do pecado de todo aquele que nele crê, e fazer de volta a ligação entre o homem e Deus possível. O que é que aquelas desgraças têm a ver com isso daqui? É que isso aqui é uma desgraça espiritual, e toda desgraça espiritual gera uma desgraça natural. Amados, nós temos tolerado muitos pecados e não entendemos por que as coisas estão do jeito que estão na sociedade. Veja o que diz Oséias capítulo 4, versículo 6. Está escrito: o meu povo está sendo o quê? Não, vamos ler bem forte, você pode ler junto comigo bem forte: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? Conhecimento. E ele quer dizer com isso intimidade. Conhecimento, essa palavra hebraica aí quer dizer intimidade com Deus, relacionamento de intimidade com Deus. Mas lá em Romanos capítulo 1, versículo 28 a 32, o Senhor, pela boca do apóstolo Paulo, pela pena dele, diz: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus,
que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que fazem. Sabe o que é terrível? É que em meio àqueles que morreram debaixo dos escombros daqueles prédios construídos pela milícia, pelo crime organizado, vendido de forma errada, sendo tudo aquilo um crime, tinha cristãos e evangélicos que morreram debaixo dos escombros. Mais do que tinham crentes evangélicos, tinha pessoas que tinham autoridade em meio à igreja, corruptos. Quem pode dizer que não? Se sabe que foi comprado da mão de quem não podia e nem devia. Até quando, amados, nós vamos conviver com esse estado de coisas da sociedade? Sabe por que a milícia é graça? Porque tem lá no meio da corporação, entre tantos e tantos honestos, alguns que são corruptos, como aquele coronel da polícia militar, o major, que está preso, mas como ele tem outros soltos. E sabe quando é que isso vai deixar de acontecer? Quando o meu povo, diz o Senhor, que se chama pelo meu nome, diz o Senhor, se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados e voltar para mim a sua face, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra chamada Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Brasil, não será sarada por causa de um presidente da república que o povo elegeu, sendo ele de direita. Mas será porque o povo se arrependeu de ser omisso, de ser corrupto e de se afastar de Deus e passar a buscá-lo com integridade, com seriedade, parar desse negócio de ficar vindo para a igreja para assistir culto, para se tornar verdadeiro cristão. Quantas mais crianças inocentes, como as que morreram debaixo daqueles escombros, morrerão por causa dos seus pais, que se dizem cristãos, que se dizem crentes, que se dizem evangélicos, mas são corruptos, coniventes com a corrupção, e ainda dá como justificativa: mas é que eu morava num lugar, sabe, que era perigoso, era um lugar muito ruim, era um lugar que não tinha saneamento básico, era um lugar no meio da favela, eu para sair de casa às vezes não podia sair nem para trabalhar por causa do tiro que comia solto. E sai de um lugar assim para comprar da mão da milícia, para comprar da mão do bandido, para comprar algo escuso. Isso é justificativa. Crentes, como tem muitos crentes por aí, comprando a galinha morta que está sendo vendida baratinho, e ainda usa a palavra de Deus para dizer assim: o apóstolo Paulo é quem disse: coma de tudo que vende no açougue sem perguntar coisa nenhuma por causa da sua consciência. Quer nem saber se é roubado, se não é. Está vendendo, eu estou comprando. E aí está cheio de crente usando iPhone 10 comprado por R$700. Está cheio de crente comprando coisa importada, que nunca passou pela alfândega e não pagou imposto. Imagina, vou pagar imposto, vou pagar para o governo. Você não está pagando para o governo, não, você está pagando para você. Que quer rua asfaltada, que quer hospital com leitos, que quer tratamento com dignidade quando você for procurar o poder público para isso. Mas não pode, porque eles não têm recurso. Sabe por que não tem? Porque você é corrupto. Não sou corrupto, pastor, o senhor está me ofendendo. Estou mesmo? Jesus também estava, e Deus também, quando chamou os crentes de ladrão, porque não estavam devolvendo o dízimo, como ele chama até hoje todo aquele que não devolve o dízimo ao Senhor. Como Jesus, quando chamou os fariseus e saduceus, que eram conhecedores da palavra de Deus, de raça de víboras. O primeiro que chamou ele de raça de víboras foi morto, decapitado por Herodes, João Batista. O segundo foi pendurado na cruz e morreu lá, vertendo o seu sangue para a remissão do meu e do seu pecado, Jesus Cristo. Sabe, amados, nada muda até aqui, até que eu mude. Nada vai mudar se eu não mudar. Sabe o que é pior? Eu vi muito na televisão
moradores reclamando: mas cadê o poder público? Por que ninguém veio? Cadê a defesa civil? Que não sei o quê. Agora a culpa é do governo, porque é assim. Quando Deus chegou, foi pedir satisfação do que tinha acontecido, Adão vira para Deus e diz assim: Senhor, a culpa é sua, porque o Senhor me deu Eva, ela que pecou, me deu, ela me seduziu, eu caí, a culpa é dela. Chegou para a vez da Eva: peraí, a culpa é da serpente. E as pessoas estavam lá colocando a culpa no atual prefeito, que fez o papel dele, que oficiou. O Ministério Público, o mais desgraçado disso tudo é que o Ministério Público impediu a prefeitura de fazer o que devia ter feito. E aí? Onde vai parar a corrupção? Sabe onde começa a corrupção, meu príncipe? Dentro da minha casa e da sua. Quando a gente pega o filhinho da gente, e é Páscoa, a gente diz que a gente é cristão, a gente pega um ovinho de chocolate. Ah não, pastor, é Kinder Ovo. Kinder Ovo tem o ano inteiro, pastor. Na minha casa não tem Kinder Ovo nem nessa época, e nem fora dessa época não sai do meu bolso. A raridade de eu ter feito isso, sabe por quê? Porque eu não vou comprar um negocinho de chocolate e um ovo, que dentro tem um brinquedinho que não vale nada, só para matar a curiosidade da minha filha, e custa o preço de uma barra de chocolate. Que inteligência minha, né? Comprar um Kinder Ovo para satisfazer a curiosidade da minha filhinha. Eu ensinei para ela: você prefere um pedacinho de chocolate, que ela prefere chocolate branco, você prefere um pedacinho de chocolate ou um barrão de chocolate? Ela pensa. Como ela me puxou? Não me puxou não, puxou mais a mãe, que a mãe que casou comigo. É melhor barrão, né, papai? Vamos comer o chocolate junto. Porque brinquedo papai compra para você, você não precisa disso, para matar a tua curiosidade. Uma coisa feita para tirar dinheiro da gente. Pega o chocolate que tem no Kinder Ovo, pesa só o chocolate, vê quanto custa. Pega uma barra de chocolate, vê quanto pesa e vê quanto custa, e vê o quanto você está sendo idiota. Desculpe, estou querendo te ofender não, porque eu já fiz muito isso, tá? Recebeu como ofensa? Recebe não, porque não é essa a intenção, mas é verdade ou não é? Porque nós somos idiotas quando nós gastamos dinheiro para satisfazer essas coisas, levando os nossos filhos a serem coparticipantes e programando a mente deles para eles serem depois com os filhos deles, e não mudarmos a realidade em que nós estamos inseridos. Você vai numa farmácia, compra lá um soro fisiológico, 500 ml de soro fisiológico, R$4. Aí você chega lá para comprar uma marca ali, não vou falar marca aqui, 50 ml, R$6. Aí você vai no consultório médico, o médico pega e passa lá aquele remédio com o nome bonito. Aí você diz para ele: doutor, por favor, não receita esse não, porque coloca aí um que é genérico. Ele pega e diz assim: eu não trabalho com genérico, porque remédio genérico, a gente não pode confiar nesses negócios, que é tudo de marca ruim, tudo de qualidade inferior. Eu só acredito e só confio nesse aqui. Se você quer fazer, é esse aqui. Você está pagando a consulta, R$200 uma consulta. Ou você não está pagando a consulta, você pagou o plano, você pagou do mesmo jeito. E você fica constrangido de dizer para ele: se o senhor não me der a indicação do genérico, vou denunciar o senhor para o CRM, vou sair daqui, vou denunciar o senhor na delegacia e vou denunciar o senhor no direito do consumidor, porque é lei, o senhor tem que receitar o nome genérico. Sabe por que eles não fazem isso? Pergunta para os representantes do laboratório, que eles vão te dizer, eu não vou falar não. Pergunta para os representantes do laboratório. Por que será que quando você chega na farmácia, o farmacêutico lá, o atendente, te pergunta quem foi o médico que te receitou? Pergunta lá
o representante de laboratório, se ele tiver coragem de te falar a verdade. Nada vai mudar se a gente não mudar. O que isso tem a ver com Deus? Tudo! Porque a nossa sociedade está nesse estado de corrupção e desgraça por causa do diabo que nos tenta. E como é que ele faz para nos tentar? Igual ele fez. Ele tentou direto a Eva, mas ele não precisou se apresentar para Adão. A gente nem sabe o que a Bíblia não diz, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal já estava lá há muito mais tempo antes de Eva ser criada, mas Adão já estava lá. Quantas vezes será que Adão passou por aquela árvore? Satanás intentou tentá-lo, ou o tentou, e ele não caiu. Mas quando foi para Eva, quem é que levou Adão a pecar? Volta aquela imagem, filhinha. Muito mais, na outra. Aí. É muito mais fácil se deixar tentar por uma imagenzinha dessa, é ou não é? Vai dizer que não é lindinho? Culto de Páscoa, domingo de manhã, as criancinhas vêm com a titia, tudo com fofinho, orelhinho, dentinho de coelhinho, bombonzinho de coelhinho, e escrito assim: Feliz Páscoa. E dentro da igreja, no altar que deveria ser consagrado para pregar a verdade, está contaminado com a mentira, com a corrupção. Sabe o que é pior? É que uma parcela extremamente significativa dos cristãos que estão me ouvindo agora, estão dizendo: o que eu fiz vindo aqui ouvir esse camarada falar esse monte de baboseira? Isso não tem nada a ver. Que idiotice fundamentalista. Eu devia estar com uma barba, o cabelo enroladinho aqui, um quipá na cabeça, todo de preto. Ou então com um turbante bem grande e assumir que ele é um muçulmano, xiita. Porque cristão xiita a gente não ouve falar, né? Será mesmo, amados? Olha para a sociedade, olha para essa imagem aqui, volta lá, filha. Olha para essa imagem aqui. Como é que nós chegamos a isso? Como é que nós chegamos a isso? Volta lá, minha filha. Como é que nós chegamos a isso, amados? Nós nos acostumamos a todos os dias ligar a televisão e ver as mesmas coisas. E aí? O que está mudando? Nada. Não, mas agora nós temos um governador que disse que se encontrar o cara com um fuzil lá, é abater, acabou. Você acha mesmo que isso vai acabar com a realidade desgraçada que a gente está vivendo? Você sabe quantos agentes do tráfico já foram mortos só esse ano? Só aqui em Belfor Roxo, só ali no Morro da Palmeira, o Castelar. Não, morreu o gerente, morreu o chefe da boca. Não acaba o troço, a desgraça não acaba. Não levaram todo o armamento, levaram todo o material, toda a cocaína, não sei o que. Daqui a pouco tem um ônibus chegando lá com mais uma leva. Quem é que não sabe disso? Quem é que não está vendo isso? Pastor, o senhor sabe o nome de alguém? Não, infelizmente. Infelizmente para eles, felizmente para mim, porque se eu soubesse eu estava morto amanhã também, né? Depois de pregar isso aqui. Nada vai mudar, irmão, se nós não mudarmos. E o que a gente tem que mudar é voltarmos para Deus. Hoje, conversando com uma pessoa, essa pessoa estava falando para mim: pastor, eu não sei o que fazer. O que é, pastor? O que é, meu irmão? Sabe o que é, pastor? Tem um determinado pastor aqui em Belfor Roxo, pastor de uma igreja. Sabe o que esse pastor está fazendo? Todo mundo lá agora já sabe que ele está pegando uma vizinha lá, o marido sai, ele entra em casa. Eu tenho falado desse púlpito há muito tempo. A culpa das coisas estarem desse jeito é de púlpitos corrompidos e igrejas que se deixam corromper. Sabe por quê? Por causa de coisinhas tão lindinhas. Guti, volta lá, minha filha. Como essa aqui, volta outra, minha filha. Volta outra. Ah, que lindo, que coisa gostosa. Porque os
crentes não querem ser confrontados com a santidade da verdade, porque os crentes não querem viver a verdade, porque tem um monte de crente, adolescente, jovem e adulto, brincando de passar a coisa que devia ser guardada na cara dos outros que não devia ver. Santidade. Nada vai mudar se a gente não mudar. Meu amado, se você quiser continuar no teu pecado, pelo menos abdica definitivamente de ser cristão. Vai ser ateu, mas não fica numa igreja dizendo eu sou cristão, envergonhando o nome do Senhor Jesus. Assuma pelo menos a sua corrupção e vai para o mundo. Ou então se converta de verdade, porque a desgraça já bateu na tua porta, ela já entrou na tua casa. É uma questão de tempo, de você começar a experimentar ela se manifestar, se você não se converter e passar a buscar viver santidade. Quantos crentes têm sido assaltados? Quantos crentes já perderam tudo várias vezes? Quantos crentes já tiveram que comprar em um ano 4, 5 vezes celular, porque 4, 5 vezes foi roubado? Pastor, isso quer dizer que está todo mundo em pecado? Se estava todo mundo em pecado, eu não sei. Eu sei o que a palavra de Deus diz, que o sol nasce sobre justos e ímpios. Eu sei que a palavra de Deus diz que a gente está vivendo num mundo que está sob o domínio de Satanás. Eu sei que quando eu saio daqui para ir para minha casa, e quando eu saio da minha casa para ir para qualquer lugar, eu oro pedindo: Senhor, em nome de Jesus, tem compaixão e me guarda, porque se o Senhor não guardar, já era. E eu sei que Ele tem até permitido que alguns santos experimentem até mesmo aquilo que nós chamamos de desgraça. Qual o propósito que Ele tem? É Ele. Só se vê lá na frente. Como lá em Cali, na Colômbia, no auge do tráfico mandando naquela cidade, um pastor, um homem de Deus, que não tinha medo de pregar a verdade, sai de casa e é assassinado ao lado da sua esposa e da sua filhinha, na rua. Mas por que Deus permitiu isso? E graças àquele assassinato, a cidade inteira se comoveu. As igrejas que viviam separadas por causa de denominação passaram a se unir em oração. E aquele povo começou a se quebrantar para buscar a Deus, os cristãos de verdade naquele lugar. E Deus foi transformando a realidade. E a autoridade daquele cartel desgraçado foi ruída. E a gente nunca mais ouviu falar no cartel de Cali como a gente ouvia antes. Se existe ainda lá ou se voltou, eu não sei. Eu sei que Deus operou naquele lugar. Porque não foi por uma força de um exército. As coisas só vão mudar se eu e você mudarmos. Amados, o mal cobra o seu preço. E o mal quer duas coisas: ceifar vidas e conduzir para a perdição eterna. Se nós queremos dias melhores têm preço. Se nós queremos viver numa realidade diferente, nós temos que ser influenciadores dessa sociedade corrompida, sendo nós transformados pela renovação do nosso entendimento. Mas você sabe, quer ver o que acontece? Alguém bate na minha porta, eu abro. Quem é? Meu vizinho. Fazer o quê? Levar uma cestinha com ovo de chocolate para dar de presente para minha filhinha. Aí eu fico constrangido. O que eu faço agora? Eu não posso ser indelicado com meu vizinho. O que eu vou fazer agora? A minha omissão me leva a receber, sorrir. Ainda digo assim para minha consciência: eu não vou comer não. Vou chegar para minha filhinha e dizer assim: olha filhinha, você viu? Mas ó, a gente não vai comer não, tá? A gente vai orar, quebrar toda a maldição. Quando passar a semana aqui da Páscoa, daqui um mês, vamos botar na geladeira, aí a gente consagra ao Senhor, a gente come, tá? Vou perguntar para levantar a mão quem já fez isso. Não, mas eu já. Muitas vezes.
que eu estava ensinando para minha filha? Tolera o que é errado, aceita o que está errado, seja omissa, não tenha coragem de confrontar as pessoas. Esquece aquilo que Jesus Cristo disse: aquele que não me reconhecer perante os homens, eu também não o reconhecerei perante meu Pai que está nos céus. Esquece o que a palavra do Senhor diz, é o Senhor Jesus dizendo: não pensa que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada, porque a partir de agora, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Esposa contra marido, marido contra esposa, sogra contra nora, sogro contra genro, pais contra filhos e filhos contra pais. Por quê? Porque quando alguém disser eu sou de Jesus, eu não negocio a verdade, eu vou perder muito relacionamento de pessoas que vão dizer idiota, tolo, fundamentalista, ignorante, homofóbico e por aí vai. Mas eu quero te perguntar, dá uma olhadinha aqui para aquela primeira imagem, dá uma olhadinha para outra imagem, agora dá uma olhadinha para essa. Tudo começou aí. Não é com o vinho de Páscoa. Tudo começou aí, com aquilo que isso aí representa: corrupção. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque o pecado tem corrompido a nós os crentes para não vivermos pela verdade, mas para negociarmos a verdade, trocarmos a verdade, a santidade, a pureza das coisas, por aquilo que é chamado de politicamente correto, aquilo que não gera desconforto no relacionamento com ninguém, aquilo que não nos faz sermos vistos como pessoas desagradáveis. Mas o final, volta lá, filha, volta. A palavra de Deus diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de perdição. Pensa sobre isso. Você já tem negociado a verdade? Você também é daquelas pessoas que dizem isso não tem nada a ver, o que tem isso? Coisa de nada, fazendo uma tempestade num copo d'água. Você é dessas pessoas que estão vivendo um cristianismo do deixa a vida me levar, como muitos cristãos, que não tomam posição, estão em cima do muro. Saiba que Jesus está voltando e Ele vai levar a sua noiva. Jesus não vai aceitar uma noiva bagunçada, corrompida, porque custou o sacrifício dele naquela cruz. Você pode morrer hoje, ou você pode ficar aqui na terra até quando Jesus voltar. Fato é que mais cedo ou mais tarde eu e você vamos nos encontrar com Ele. Você vai subir, você vai estar com Ele. Você está vivendo aqui nessa terra como um crente, fazendo o que diferença? Que a única razão para Deus manter aqueles que foram tornados seus filhos aqui na terra é que nós vivamos para dar prazer ao coração dele, de modo que, vivendo em santidade, em pureza, buscando a cada dia nos parecermos mais com ele, possamos levar mais pessoas que antes, como nós, estão perdidas e mortas para Deus, condenadas ao inferno. Não fosse por isso, o Senhor, que é amor, que é Pai de amor, quando alguém se convertesse ao senhorio de Cristo, Deus matava e levava para o céu. Ele não deixou a mim e você aqui na terra para a gente viver do jeito que a gente acha que deve viver. Viver confortável pelo fato de sermos filhos de Deus. A gente vai morrer e vai para o céu.
Nós ainda estamos vivendo no mundo, e a Bíblia diz que é um mundo inteiro que está sob o domínio do diabo. Está aqui para roubar, matar, destruir, fazer mal a nós. E nós temos responsabilidade com Deus e com o nosso próximo de fazermos a diferença. Eu quero te perguntar: você é alguém que vive uma vida de crente, ou você é cristão? Você já tem compromisso com Deus e a sua igreja? Você busca conhecimento da palavra de Deus para andar pelos princípios e valores da palavra de Deus e não se deixar levar pela corrupção desse mundo? Ou você talvez até vindo de uma outra igreja, onde lá não te ensinaram nada disso, onde lá não tinha problema nenhum seu filhinho entrar, e quem sabe você, como eu quando criança, entrar pelo altar vestido de coelhinho e carregando uma mensagenzinha de Páscoa num domingo de manhã. Talvez você tenha vindo de uma igreja assim, onde você não foi instruído, não foi ensinado a andar em santidade. Santidade era algo inatingível, algo que foi apresentado como algo absolutamente intangível, impossível de alcançar. E por isso você se acostumou a olhar ao redor e ver que as pessoas faziam pouco caso da santidade. Mas a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Meu amado, minha amada, em nome de Jesus, volte-se hoje para Deus. Assuma hoje o compromisso de viver pela verdade. Chega em casa hoje, destrói tudo aquilo que desonra a Deus que está lá. Aquelas coisas que você colocou dentro da tua casa, que são as chamadas réplicas, nome bonito, muito bonito, para mascarar uma coisa que é verdade. A verdade é contrabando. Réplica, mas a verdade é outra. É pirataria. É igual essa sociedade corrompida. Muda o nome das coisas para parecer bonito e esconder o pecado que está por trás. É contrato de união estável. E desonra, desmotiva, desvaloriza casamento. Agora é responsável. Não é papai, mamãe. É responsável. Que pode ser de qualquer sexo, do jeito que for, porque, como diz a Rede Globo, cujo programa lixo voltado para adolescentes ganhou um prêmio internacional esse mês. O que vale e o que é mais importante são todas as formas de amar. O que é que tem regido você? A ideologia global apresentada pelos meios de comunicação do quarto poder, que influencia e corrompe a sociedade? Ou os princípios e valores da palavra de Deus?